O Pix Rural está começando e hoje vamos te mostrar as movimentações no mercado do campo. Propriedade rural diminui o uso de inseticidas na produção de soja e passa a contar com o reforço, as abelhas. O resultado, um grão mais saudável e mel de qualidade. Você vai conhecer uma terapia inovadora que vai além dos limites tradicionais. Quando o cavalo se torna terapeuta, o autismo encontra novos caminhos para a inclusão e o desenvolvimento. Já ouviu falar no café Jacu, um dos mais caros do mundo? Iguaria brasileira é extraída de excrementos de pássaro. E você vai ver ainda esquadrão contra ervas daninhas. Cabras são utilizadas na limpeza de vegetação invasora. É a partir de agora no Pix Rural. Está começando mais um Pix Rural para você que nos acompanha de todas as regiões. No Paraná, uma iniciativa alia a produção de mel no aumento da produção de grãos. O manejo correto no controle contra pragas tem diminuído a mortalidade de abelhas, aumentando a rentabilidade de produtores. Que a abelha tem um papel fundamental para o meio ambiente, todo mundo sabe, mas o uso irregular de inseticidas na lavoura de soja tem sido um grande vilão para os produtores. Menos nessa propriedade de floresta. Aqui foi possível conciliar a soja com a produção de abelhas e ainda obter um grão mais saudável e um mel ainda melhor. A propriedade já era café e naquela mudança na década de 70 da geada negra que saiu do café para o soja, a gente já tinha abelha aqui no sítio. Então a abelha continuou, a gente não descartou as abelhas. E daí foi se notando que conseguia tirar mel na época da florada da soja. Normalmente, a produção de grãos por vagem é em torno de 3 grãos. Esse número de 3 salta para 4 ou 5 grãos por vagem. Então isso é o que confere, de fato, o aumento na produção agrícola da soja. Além da produção de soja, você tem o mel. Você pode agregar também, mas aí por colmeia, mais ou menos um ano normal, um enxame normal, a gente já conseguiu tirar até 50 kg de mel por colmeia. Isso foi possível graças ao planejamento da propriedade e à assistência recebida pelos técnicos do IDR Paraná. O manejo integrado de pragas é uma das ações mais importantes para esse bem-estar ambiental, mas não é só isso. Até o horário da aplicação do inseticida pode influenciar. A área de voo das abelhas está concentrado principalmente na parte da manhã até o começo da tarde, até 1, 2 horas da tarde. Então, se caso for necessário realizar alguma aplicação de defensivos, realizar ou antes ali dos primeiros horários da manhã, né, antes das 10 da manhã, ou depois das 2 da tarde, mais para o final da tarde, que daí não vai ter o voo das abelhas. Tendo em vista, então, o manejo de pragas, o manejo integrado de doenças e o manejo integrado de plantas daninhas. Esta propriedade é fruto de uma parceria entre o IDR Paraná e diversas instituições que pretende não só proteger o meio ambiente, mas também disseminar todo o bem que a abelha faz para a agricultura, principalmente para a lavoura de soja. A interação entre soja e abelhas, nós estudamos colocando colmeias de abelha perto de lavouras de soja. E o que nós descobrimos é que esse é um processo de ganha-ganha. Ganha o produtor de soja por aumento de produtividade, ganha o apicultor por aumento na produção de mel e ganha a natureza porque há uma grande proteção da biodiversidade. As abelhas são insetos vitais para a boa qualidade, o bom equilíbrio ambiental e para a sociedade humana, por que não dizendo? Porque elas ajudam no processo de polinização, que é essencial para manter o vigor, para manter a qualidade dos vegetais, das florestas,
e das próprias lavouras. Por isso que ela é tão importante. Pensando em prevenir a mortandade das abelhas, o Ministério Público do Paraná criou um aplicativo em parceria com a Universidade Estadual de Maringá que facilita a denúncia pelos produtores. Se estende a todo o estado do Paraná e possibilita que haja o registro não só também principalmente da abelha, mas do bicho da seda e dos impactos que são decorrentes de efeito deriva na produção de alimentos orgânicos. Então, a produção de alimentos orgânicos, o bicho da seda e as abelhas, em razão desse aplicativo, então, primeiro, a prevenção é um instrumento de fiscalização efetiva para que o produtor, de imediato, acionando o aplicativo, possa haver a fiscalização e a responsabilização civil e criminal dos infratores. A fiscalização é realizada pela Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, a ADAPAR, que é mais uma instituição parceira em defesa das abelhas. Muitas dessas denúncias que nós atendíamos, a gente não conseguia encontrar o agente causador do problema, ou enfim. E hoje a gente vem mudando um pouco esse papel e tentando trabalhar mais na solução do problema e não ser tão reativo, mas ser mais preventivo, né? Fazendo a prevenção. E com base nisso a gente desenvolveu uma operação que a gente chama de Operação AgroMais, que ela foca muito na tecnologia de aplicação de agrotóxicos. A gente acha que um dos principais problemas que causa toda a má fama do agrotóxico está na questão da tecnologia de aplicação, né? Se a gente identificar que houve uma falha na recomendação, né, então do agrônomo ou do técnico agrícola, e se houve uma falha ou do aplicador também, ou se houve uma recomendação correta e a falha foi só do agricultor, daí a gente vai responsabilizar os envolvidos. Essa parceria traz benefícios não só para o agricultor, mas para o meio ambiente, aliando lucratividade e sustentabilidade na agricultura. Antes considerado uma praga nas plantações de café do sudeste do Brasil, o pássaro selvagem jacu tem se tornado um aliado na produção de um dos cafés mais caros do mundo. Fazenda Camocim, Espírito Santo, Brasil. Aqui um dos cafés mais caros do mundo é produzido sob um modelo de cultivo agroflorestal. O diferencial é o pássaro selvagem jacu e o sistema digestivo dele. A ave parece um fazão e tem paladar fino. Come apenas os melhores e mais maduros grãos de café, que rapidamente são evacuados. O jacu não tem estômago, ele tem papo. A digestão dele é muito rápida. Então, dentro do papo dele, que ele comeu o café, tem outras sementes que ele já comeu também. Então, essas sementes, misturado com o café, faz com que o café absorva as características dessas frutas, a doçura, a acidez dessas frutas, e entre para dentro do grão de café. Os excrementos da ave são coletados com os grãos de café incrustados em uma pasta negra, com a aparência de um pé de moleque. Depois de colhidas, as fezes são colocadas para secar em uma estufa. Em seguida, classificam e descascam cuidadosamente os grãos, antes de colocá-los em uma câmara fria. O café extraído dos excrementos dessas aves representa menos de 2% da produção da fazenda. É vendido apenas sob demanda dos clientes, para evitar qualquer desperdício. O consumidor do jacu é um consumidor de produto exótico, né? Então é um cara que gosta de trufa, é um cara que gosta de vinhos diferentes, vinhos naturais, vinhos raros, é um cara que gosta de um aspargo especial, que gosta também da parte de sustentabilidade, né? No Brasil, o produto é vendido por mais de R$ 1.100 o quilo e ainda mais caro no exterior. O jacu era considerado uma praga, mas se tornou um aliado. A inspiração veio de um café indonésio feito a partir de excrementos de civeta, um mamífero semelhante ao mangusto, mas alvo de denúncias de maus tratos a animais em cativeiro. Ao contrário do jacu, que no Brasil cresce em liberdade. O jacu gosta muito de ficar nessa região porque é uma região que é muito protegida, é uma região que é orgânica, é uma região que é biodinâmica. A gente não usa química, não usa produtos transgênicos, não usa nada. É 100% natural. Então o jacu está dentro do habitat natural dele mesmo. Para os responsáveis pela fazenda, o futuro do café está no Brasil. Maior produtor mundial, o gigante sul-americano começa a melhorar o marketing envolvido no negócio. O objetivo é mostrar para o mundo que aqui é possível fazer o que ninguém tem. O transtorno do espectro autista afeta milhares de crianças em todo o Brasil. Uma terapia que tem se destacado é a ecoterapia,
uma abordagem que utiliza o cavalo na melhoria da qualidade de vida dessas crianças. O cavalo, um animal sensível e dócil, desempenha um papel fundamental nessa terapia que se desenvolveu no Brasil a partir da década de 1990. Para o autismo, a ecoterapia tem sido indicada por muitos especialistas para promover o aprendizado e auxiliar em áreas de dificuldade. A gente busca, dentro da ecoterapia, o objetivo com o praticante. Então, a gente consegue melhorar a consciência corporal, trabalhar equilíbrio, a gente trabalha destreza, concentração. É um trabalho onde a gente consegue associar os benefícios da montaria junto com os objetivos para cada praticante. E esses benefícios vão além da parte física. A psicóloga Annelise explica como essa terapia auxilia também no desenvolvimento emocional e comportamental. Muitas vezes é sobre o cavalo que vem muitas emoções e que a gente pode então acolher, assim como com a forma como a família passa a ver as crianças, né? Porque tu vê o teu filho sobre o cavalo, montado, muitas vezes querendo tomar conta daquele cavalo, querendo andar sozinho, é uma outra forma de ver o filho, é uma outra forma que essa criança chega ao mundo. A psicopedagoga Verônica ressalta a importância do ambiente de aprendizagem que a ecoterapia oferece. No meu caso, a gente para. Que cor é o cavalo? Quantas patas que ele tem? O que tem mais? Tem galo ou tem galinha? Quantas galinhas que tem? Quantos galos? Se a gente juntar tudo, qual é a letra da galinha? Como é o nome do cavalo? Quantas letras? Então, muitas possibilidades existem também do trabalho pedagógico. Além de que tudo é aprendizado. Aprender a encilhar, aprender a escovar, o limite, o que pode, o que não pode, os riscos que o cavalo oferece, os cuidados que a gente tem que ter com a alimentação, com higiene. Então, tudo isso é aprendizado e faz parte da terapia aqui. As crianças vão aprender isso também. Por trás de cada sessão de ecoterapia, há também o trabalho dedicado de quem cuida dos cavalos. Para a ecoterapia, os cavalos têm que ficar tranquilos. Eu vengo cedo aqui ao estabelecimento, dou ração para eles, também hago as cocheiras para que eles de noite possam deitar e descansar muito, que isso também é muito importante, já que eles, os cavalos, estressam muito com as crianças e as aulas que tomam com a ecoterapia. Entonces yo soy encargado de cuidar de ellos. También entreno a ellos para que fiquen tranquilos, procuro de que todas las medidas de seguridad estén óptimas, como la cela, los capacetes, las cabezadas. Um estudo recente revelou que a ecoterapia traz uma série de benefícios para pessoas com autismo. A prática, que utiliza o contato intenso com cavalos como parte do tratamento, tem mostrado melhorias significativas nas habilidades motoras, como equilíbrio, coordenação e fortalecimento muscular. Além disso, a ecoterapia também promove avanços na interação social, graças ao ambiente terapêutico e ao convívio com a equipe e outros praticantes. Esses resultados reforçam a importância da prática como uma alternativa eficaz para o desenvolvimento de pessoas com TEA. Eu vi, assim, muito positivo, uma melhora muito boa nele em questão sensorial, emocional e o equilíbrio, a postura também, né? Porque, querendo ou não, ele é uma criança, né? Então, até a postura, né? No cavalo, eles já vão aprendendo a ter uma postura. E o tato, ele tem hiperfoco em animais. Ele ama dinossauro, ele ama todos os animais. Mas ele tem uma grande dificuldade de tocar nos animais. E ele começou a tocar nos cavalos aqui depois de 1 ano e meio, quase. Ele chegava, ele só subia no cavalo. E ele gostava de ir no cavalo. Sempre gostou de ir no cavalo. Mas ele não conseguia ter esse contato com o cavalo, né? Uma questão bem sensorial. Meu filho, ele não tinha nenhuma resistência aos animais em si. Porém, essa habilidade de coordenar a cavalgada, né? Interfere no quê? No salto. Ele não saltava. Então, eu percebi que antes a gente tentava de tudo na psicomotricidade e não evoluía. Quanto mais ele aumentou aqui a frequência, e a gente também joga isso para ela. Ah, Verônica, ele está acontecendo isso, ele não desenvolve isso, a fisioterapeuta falou que ele não está caminhando de bike, por exemplo. Tudo isso a gente pode trazer para cá, né? A gente acha que não tem nada a ver. Mas tem, e muito.
A ecoterapia se mostra uma aliada importante no tratamento do autismo, proporcionando avanços significativos e melhorando a qualidade de vida destas crianças e também das famílias. A ecoterapia, ela se divide em muitas etapas. Quando a gente recebe uma criança, essa criança entra como reabilitação, como hipoterapia. Depois a gente passa para um estágio que se chama educação e reeducação, para depois virar a prática esportiva. A forma como esses praticantes, então, chegam aqui e no momento do encerramento, ou no momento que não se torna mais possível seguir, a gente percebe toda uma diferença na forma como ele se enxerga diante do mundo, porque, afinal de contas, não são todas as pessoas, né, que se autorizam, muitas vezes, montar um cavalo, porque é algo muito desafiador. E para nós, poder acompanhar esse desenvolvimento dos praticantes, o desenvolvimento de todos que aqui chegam é incrível. Um parque centenário dos Estados Unidos achou um jeito curioso de resolver um problema de plantas invasoras. Para isso, contratou uma equipe bem inusitada. Neste parque, o controle de ervas daninhas é feito pelas cabras. O trabalho desse verdadeiro esquadrão é acabar com a vegetação invasora em uma área de 2,5 hectares de um parque municipal centenário do Texas, no sul dos Estados Unidos. A tarefa deve levar cerca de 2 semanas para ser concluída. As plantas que tentamos eliminar são aquelas como o ligustrum, um arbusto que precisa de muita água. A água é consumida por essa planta invasora em vez de ir para os carvalhos mais velhos, que é o que realmente o parque protege e possui na área. As cabras são treinadas por vários meses desde o nascimento para que saibam o que devem comer. Elas estão acostumadas com a comida natural e não com forragem ou alfafa. Os animais também aprendem a se manter em grupo e a respeitar a cerca de proteção colocada ao redor da área onde trabalham, para evitar predadores. É muito mais ecológico ter cabras aqui do que grandes máquinas ou herbicidas. Como estão tão perto do rio, não seria seguro usar veneno de qualquer tipo, porque eles correriam para o rio. Além disso, é muito mais divertido. Eu corro muito aqui e levo meu cachorro para passear de vez em quando. Há muito mato por aqui. Seria bom ver isso um pouco mais limpo. Estou muito feliz em ver essa turma aqui fazendo seu trabalho. Como todos os trabalhadores, as cabras têm momentos de descanso. Caso adoeçam, são substituídos por um dos 600 integrantes da equipe e, ao completarem 11 anos, entram em um plano de aposentadoria. Os seringueiros passaram décadas sem conseguir exercer o ofício devido à queda mundial pela demanda de borracha. Mas iniciativas locais têm resgatado a possibilidade de sustento com essa tradição amazônica. Assim que o sol sai na ilha de Marajó, Renato Cordeiro calça as botas, pega a faca e sai para riscar as seringueiras. Gota a gota, ele sangra a árvore para retirar o látex, principal matéria-prima da borracha. O ressurgimento recente do ofício de seringueiro neste território paranaense empobrecido ativou uma economia sustentável e devolveu o emprego a famílias que, por gerações, viveram o apogeu da borracha na Amazônia, até a demanda despencar no fim do século XX. Então ele tem que ser um corte leve, certo? Só porque senão ela vai deixar uma cicatriz na seringueira, vai deixar um buraco, ela vai deixar um ferimento. Então isso é um cuidado que o seringueiro tem que ter. Uma iniciativa da empresa local Seringô permitiu a Renato e mais de 1.500 pessoas retomarem o ofício de seringueiro para fabricar produtos como calçados e, ao mesmo tempo, cuidar da floresta cada vez mais castigada pelo desmatamento. Diariamente, Renato leva para casa cerca de 18 litros, aos quais mistura vinagre até obter uma rosca de pasta esbranquecida que pendura em uma corda por 10 dias para secar. Esse trabalho é um trabalho que nós não agride a floresta, não tira a madeira, não. Então isso para nós é a nossa origem, na verdade, né? Porque veio do nossos avós, veio dos nossos pais. Sem nós, o trabalho da seringa, nós vamos ter que voltar para a madeira. E isso fica ruim para nós, fica ruim para o nosso município, tudo, porque nós vamos ter que explorar.
E então a seringa nós temos trabalhando nela e temos deixando a nossa natureza em pé. Renato precisou sobreviver durante quase 2 décadas da caça e da coleta do açaí, mas retomou em 2017 o ofício de proteger a floresta. O desmatamento disparou em Marajó quando a demanda da borracha amazônica para fabricar pneus veio abaixo, depois que países como a Malásia começaram a plantar seringueiras em larga escala. Na mesa, a batata e o tomate compõem vários pratos, mas a proximidade dessas duas plantas vem há milhões de anos. Na verdade, a batata moderna tem na sua composição muito do tomate. O cruzamento natural entre tomates selvagens e plantas semelhantes à batata na América do Sul deu origem, há cerca de 9 milhões de anos, ao alimento moderno presente na culinária atual do mundo todo. É o que afirma um estudo publicado na revista científica Cell. Uma equipe internacional de pesquisadores parece ter desvendado o segredo ao analisar 450 genomas de batatas cultivadas e 56 espécies de batatas selvagens. Segundo os cientistas, a herança genética das batatas modernas possui um legado genético equilibrado de 2 espécies ancestrais. 60% vem de tuberossum, um grupo de 3 espécies originárias do Chile que se assemelham às batatas modernas, mas sem o tubérculo, a parte que comemos. Os outros 40% saíram de tomates, uma proporção equivalente presente em todas as batatas, sejam selvagens ou cultivadas. O último ancestral, comum entre a espécie e o tomate, foi há cerca de 14 milhões de anos, quando a origem deste híbrido teve início, em um processo que se concluiu há 9 milhões de anos. Chama a atenção o fato de que a batata tem a capacidade de se reproduzir assexuadamente, ou seja, sem a necessidade de sementes ou polinização. Essa característica ajudou a batata a se espalhar pela América do Sul por meio da subsequente troca humana pelo planeta. Em Santa Catarina, um projeto de agroecologia tem mudado a rotina de 350 crianças e adolescentes em São José, na Grande Florianópolis. O projeto, chamado Pés no Chão e Mãos na Terra, tem estimulado a consciência ambiental por meio do plantio. O projeto tem proporcionado a crianças e adolescentes uma verdadeira experiência ao ar livre. Mexer com a terra, aprender todas as etapas de plantação, até os diferentes tipos de plantio para as mais diversas plantas, desperta nos pequenos a vontade de se alimentar melhor, além de conservar o meio ambiente. Segundo o engenheiro agrônomo e responsável pelas oficinas do projeto, Luan Morgan, as oficinas têm impactado positivamente as crianças e adolescentes que participam do projeto, podendo plantar e consumir um alimento de qualidade. Veio também o interesse muito deles, das professoras principalmente, né, das crianças de estarem participando, quando a gente estava somente construindo o espaço da horta. Também a gente viu que tinha essa demanda, né, esse interesse de estar em contato com a terra, né, de olhar para esse espaço, né. A gente tem um espaço muito grande aqui no educandário, tanto da parte, né, para a produção, quanto da área de preservação também. Então de poder dar um uso sem ter que de uma conservação pelo uso nesse espaço também, né, pensando na trilha, né, pensando em ações que vão estar agregando assim para o ambiente rico das crianças, né, que a maioria, a gente está em São José, que é um município quase 100% urbano, então poucas crianças têm contato com o solo, têm contato com as plantas, com os pequenos animais, né. Então, tendo esse espaço dentro da escola, que é onde elas já vêm todos os dias, é fundamental que elas consigam ter esse contato melhor, assim, né. Para muitos tem muita novidade, né, plantar um pé de alface, a boa maioria assim nunca tinha plantado, colher um rabanete, saber que um aipim vem debaixo da terra, então são coisas que motivaram assim para a gente montar esse projeto grande assim, né. Dá outra noção, sabe, porque às vezes a gente acha, nossa, a gente vai plantar e, tipo, antes tinha uma percepção completamente diferente, eu achava que demorava um tempão para certas frutas ou hortaliças crescerem, mas na verdade elas crescem muito mais rápido. Um exemplo é o alface, a gente tinha plantado numa semana, daí a gente ficou assim vir pra cá uma semana mais ou menos, e logo depois ele já tava grande, tipo, e a gente já podia colher ele, tipo, eu fiquei bem abismada, porque eu achava que demorava muito. O Educandário é uma instituição que atende crianças e adolescentes com oficinas de artes, esportes, cultura e outros em contraturno escolar. Além das oficinas, o Pés no Chão e Mãos na Terra tem também promovido a integração com as famílias no espaço. O projeto prevê 3 encontros especiais com as famílias, chamados de Vivência na Natureza.
Pais e responsáveis visitam a horta com as crianças e participam de contações de histórias e atividades aos sábados. Muita coisa a gente vai aprendendo e acaba, como minha mãe tem bastante planta assim, algumas são como algumas que tem aqui no educandário e acaba que eu acaba que eu ensinei um pouco para ela do que eu aprendi, aí a gente se enturmou ali e acabamos aprendendo todo mundo junto. O projeto de agroecologia do educandário recebeu R$240 mil do Fundo da Infância e Adolescência de Santa Catarina, o FIA. De acordo com o Luan, o valor foi fundamental para a execução do projeto na instituição. Sim, eu fico bastante ansiosa, sim, porque eu gosto de vir aqui, mexer na terra, ter o contato, porque é uma experiência única, querendo ou não, sabe? É muito bom, que além de é um momento que a gente se une mais, a gente descobre novas coisas, então acho que é muito bom. Muito, que é muito legal, vale muito a pena. E o Pix Rural de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. E a gente tem um encontro marcado no próximo domingo. Até lá!